Nível 1. O sonho. Você tinha 8 anos quando decidiu. Não foi um discurso, não foi um filme. Foi um PM parado numa fila de banco do lado da sua mãe. Ela estava nervosa, carregando sacolas demais, e ele ajudou sem que ninguém pedisse. Ela agradeceu. Ele só inclinou a cabeça, como se fosse obrigação, não favor. Você ficou olhando para aquela farda por tempo demais. Cresceu no Rio. Isso significa que você aprendeu coisas que não estão em nenhuma grade curricular. Aprendeu a contar tiro pelo som. Aprendeu que helicóptero sobrevoando um morro de madrugada é rotina, não notícia. Aprendeu que tem lugares na cidade onde o Estado não aparece, a não ser de farda, e nem sempre do jeito certo. Mas mesmo assim a ideia ficou. Aos 16 anos o sonho mudou de forma. Não era mais a farda bonita, o respeito automático, a heroísmo de criança. Era algo mais concreto e mais pesado. Você queria ser a pessoa que aparece. Porque você cresceu num lugar onde às vezes ninguém aparecia, e sabia o que isso custava. Tinha também a conta prática, e você era honesto o suficiente para admitir estabilidade, concurso público, plano de saúde, aposentadoria. No Rio, para quem não tem sobrenome nem herança, farda é uma das poucas portas que abrem pelo mérito. Você decidiu entrar por essa porta. Ainda não sabia o preço dela. Nível 2. A preparação. Você levantava antes de decidir se queria levantar. Essa é a primeira coisa real que a preparação ensina. O corpo vai reclamar toda manhã. Vai criar desculpa que parece razoável às 5 da manhã e idiota às 8. Você aprende a não negociar com ele. A rotina era simples e pesada. Corrida, treino físico, banho, café, estudo, português, matemática, raciocínio lógico, legislação. À tarde, treino de novo. À noite, revisão. Você dormia com a cabeça cheia de conteúdo e acordava sem ter processado metade. Você abriu mão de coisas pequenas. O churrasco de domingo. A sexta com os amigos. A série que todo mundo comentava na segunda. No começo dói. Depois você para de sentir falta porque o foco tem esse efeito colateral bom, se ele simplifica tudo. Você para de querer o que não te leva a lugar nenhum. Meses passaram assim. O corpo mudou. Ficou mais forte, mais resistente. Mas a mudança maior foi invisível. Você começou a confiar em si mesmo de um jeito diferente. Porque você estava fazendo o que disse que ia fazer. Dia após dia. Sem plateia, sem reconhecimento, sem garantia de que ia dar certo. No Rio, isso não é pouca coisa. Nível 3. As provas. O processo seletivo da PMRJ não é uma prova, é uma série de filtros projetados para eliminar. Prova escrita primeiro. Você sentou, olhou ao redor, contou mentalmente quantas pessoas estavam concorrendo à mesma vaga. A conta não animou. Você desviou o pensamento e abriu o caderno. Passou. Veio o TAF, teste de aptidão física, corrida de 12 minutos, flexão, abdominal, natação. Você treinou para isso. Mas treinar sozinho e ser cronometrado com fiscal na sua frente são coisas diferentes. O barulho ao redor some. Você corre. Cada passada é um segundo a menos no relógio. Passou. Veio a investigação social, o exame médico, a avaliação psicológica. Essa última te pegou de surpresa. As perguntas eram simples demais para serem simples. Elas não estavam testando o que você sabe. Estavam testando quem você é quando acha que não está sendo testado. Cada etapa eliminada era uma vitória que você não comemorava, porque aprendeu que não se comemora antes do fim. O fim veio numa tarde comum de terça-feira. Você estava em casa, o link aberto na tela, rolando a lista de aprovados nome por nome. Quando chegou no seu, parou, leu de novo. Estava lá. Você não gritou, não chorou, não ligou para ninguém imediatamente. Ficou 30 segundos olhando para a tela esperando o nome sumir. Ele não sumiu. Depois veio o telefone para sua mãe. A voz dela quebrando do outro lado. O aperto no peito que você não esperava sentir tão forte. A memória de cada manhã de despertador às 5, de cada treino, de cada vez que quis parar. Tudo aquilo valeu. Ou pelo menos era isso que você pensava naquele momento. Nível 4, o curso. Você entrou no quartel no primeiro dia com a cabeça erguida. 2 meses depois saiu diferente de um jeito que não conseguia explicar completamente. A rotina começava às 5 com instrução física, ordem unida, treinamento tático, aulas teóricas, simulações de abordagem, instrução de combate. O dia terminava depois das 8 da noite. O corpo doía de um jeito que você não imaginava que corpo podia doer, não o cansaço do treino que você conhecia, mas o cansaço acumulado de quem não tem tempo de recuperar entre uma coisa e outra. Mas não era o físico o mais pesado, era a desconstrução. Tudo o que você achava que sabia sobre agir, reagir e decidir sob pressão foi sendo desmontado e remontado de outro jeito. Você aprendeu a obedecer antes de questionar. Aprendeu que ego mata, que hesitação mata, que a emoção não gerenciada mata. Aprendeu a confiar no colega do lado porque num confronto real essa confiança pode ser a diferença entre voltar para casa ou não. Viu colegas desistirem. Alguns no primeiro mês, outros na reta final,
quando o cansaço acumulou num nível que parecia injusto. Pessoas determinadas, bem preparadas, caindo pelo caminho. Isso te assustou mais do que qualquer instrução física, porque você entendeu que não era questão de força de vontade. O sistema simplesmente pede mais do que algumas pessoas têm para dar. Na semana 8, de bota ainda no pé às 10 da noite, você pensou em sair. Foi um pensamento pequeno, quase racional. Podia pegar o ônibus de manhã, ir para casa, e ninguém ia te julgar. Você ficou com esse pensamento por 20 minutos. Não o jogou fora. Ficou olhando para ele. E não saiu. Nível 5. A formatura e a rua. O dia da formatura foi ensolarado. O rio às vezes faz isso, te dá um céu perfeito nos momentos que importam. Você estava em forma, olhando para frente, a banda tocando, família na arquibancada. Não podia olhar para ela, mas sabia que sua mãe estava lá. Você a tinha colocado no ônibus na véspera, viu ela apertar a bolsa com aquele jeito dela, e não disse nada porque às vezes não tem o que dizer. Quando colocaram a farda em você com cerimônia, alguma coisa mudou no corpo. Não era só orgulho, era peso. A compreensão física de que a partir dali você representava algo maior que você mesmo. Na rua, as pessoas não iam ver seu nome, iam ver a instituição, iam ver a promessa de que alguém aparece quando tudo dá errado. Você tirou foto com sua mãe. Ela chorou um pouco e fingiu que não estava chorando. Você deixou ela fingir. 3 dias depois estava no banco de trás de uma viatura com um veterano de 11 anos que não falava muito. O rádio crepitava com códigos que você aprendeu no curso, mas que soavam completamente diferentes agora que eram reais. Você passou por lugares que conhecia como morador e viu com outros olhos essa esquina com movimentação diferente, o olhar das pessoas quando a viatura passava. Alívio em alguns, tensão em outros, ódio mal disfarçado em alguns também. Em 6 horas de patrulha, aqueles olhares te ensinaram mais do que qualquer aula. Na parada do café, o veterano falou sem olhar para você. Na primeira semana é assim. Parece que nada acontece. Depois você vai querer que nada aconteça. Você ainda não entendia. Ainda. Nível 6. O batismo. Tudo aconteceu em semanas diferentes, mas virou uma memória só, porque cada coisa mudou você de um jeito que não volta atrás. Na primeira abordagem você desceu da viatura com o coração acelerado e as mãos levemente úmidas. Um rapaz de 20 anos, camiseta branca, tênis surrado. Nada com ele. Abordagem limpa. Você o liberou. Ele foi embora sem olhar para trás. Você voltou pro carro em silêncio e ficou olhando pela janela tentando entender por que o coração ainda estava acelerado. No primeiro flagrante, horas depois na delegacia preenchendo o boletim, você olhou pro detido. 18 anos. Rosto ainda com alguma coisa de adolescente. Ele olhou de volta por um segundo, sem expressão, sem pedido, sem raiva. Você baixou os olhos pro papel. Demorou para entender o que sentiu naquele momento. Não era culpa. Era peso. A compreensão de que cada decisão sua tem consequência real na vida de pessoas reais. Que o trabalho não é abstrato. Nunca foi. O tiroteio veio semanas depois, numa operação no complexo do Alemão. O tempo não para como nos filmes. Ele acelera e fica borrado. Você se posicionou atrás de um muro. 3 segundos com a respiração completamente fora do controle. Depois o treinamento assumiu. Não você, o treinamento. Seu corpo executou o que foi programado para executar. Você funcionou. Durou menos de 2 minutos. Ninguém do seu grupo se feriu. Mas naquela noite, deitado com os olhos abertos no escuro, você entendeu uma coisa que não tem como ser ensinada em nenhum curso. Você trabalha num lugar onde pode não voltar. Não como conceito, não como estatística, como fato. E a partir dali você carregou isso junto com você em cada plantão que veio depois. É pesado, mas é honesto. Nível 7, o sistema. Com o tempo, você parou de ver o trabalho como linha reta entre certo e errado. Entendeu que existe pressão por cima e por baixo, por dentro e por fora. Meta que empurra para um lado, comunidade que empurra para o outro. Colega que faz a coisa certa, colega que faz a coisa errada. E um espaço enorme no meio onde a maioria das decisões reais acontece, longe do protocolo, longe da câmera, longe de qualquer teoria que você aprendeu no curso. Você tomou decisões nesse espaço. Não vai falar delas para muita gente. Não porque teve errado, porque a maioria das pessoas não tem vocabulário para entender escolha feita em fração de segundo com informação incompleta sob pressão real. É mais fácil julgar de longe do que entender de dentro. Fora do trabalho, as pessoas começaram a notar antes de você. Sua mãe disse que você ficou mais quieto. Sua namorada disse que às vezes você está presente mas não está. Seu amigo de infância comentou que você não ri da mesma coisa que todo mundo ri. Você ouviu tudo isso sem discordar, mas sem conseguir explicar o que aconteceu exatamente. É uma calibração. Você pensou. O problema é que calibração não tem botão de desligar. Você entrou num restaurante cheio e automaticamente identificou as saídas. Ouviu fogos de artifício numa festa e o corpo tensionou antes da cabeça processar que era fogos. Aprendeu a sorrir nas horas certas, a deixar o peso dentro da viatura quando ia para casa. Mas a separação nunca era completa.
Uma parte do que você viu sempre vazava de um lado para o outro. Tem um número que ninguém te conta no processo seletivo. O policial militar no Rio tem expectativa de vida significativamente menor que a da população geral depois de aposentado. Distúrbio de sono, desgaste crônico, o coração carregando o que a mente aprendeu a empurrar para baixo. Os colegas mais velhos comentam isso em tom de piada. Você aprendeu a ouvir o que está embaixo da piada. Nível 8, a realidade. No final, depois de tudo, você entende o que realmente é essa profissão. Não é o que você imaginou quando tinha 8 anos e viu aquele PM inclinar a cabeça para sua mãe na fila do banco. Não é heroísmo constante. Não é respeito automático. Não é certeza moral todos os dias. É pressão crônica. É responsabilidade que não vai embora quando você tira a farda. É decidir o que os outros não querem decidir, aparecer onde os outros não querem aparecer, ver o que os outros não querem ver. É também companheirismo de um tipo que você não encontra em muitos lugares. É a sensação rara, mais real, de que o que você faz importa, mesmo nos dias em que o sistema parece trabalhar contra isso. É a memória de situações onde você fez a diferença, onde você apareceu e alguém ficou seguro por causa disso, onde você foi exatamente a pessoa que a criança de 8 anos queria ser. Esses momentos existem, não são maioria, mas existem. É uma carreira de contradições vivida por pessoas que escolheram carregar o que a maioria prefere ignorar, e a maior mudança que ela provoca não está na farda, não está na arma, não está nas horas dentro da viatura, está em você, no que você viu, no que você aprendeu, no que você decidiu, no que você carrega sem conseguir largar e já parou de tentar largar, porque depois que você veste a farda de verdade, não no dia da formatura, mas no dia em que entende o peso real dela, você não volta mais a ser quem era. Não existe essa volta. E dependendo do dia, dependendo de como você está quando apaga a luz, isso parece um fardo ou uma honra. Às vezes os dois ao mesmo tempo.